Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Escute o que a palavra hoje tem para nos revelar, para nos dizer. E a palavra hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. E a palavra nos diz assim: Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pela sua volta e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno que não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta para Timóteo, ele faz um pedido a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra, insista em tempo oportuno e também em tempo que não seja oportuno. Insista, pregue a palavra. Não desista, não desanime. Pregue aquilo que você ouviu. Pregue aquilo que você entendeu, que você compreendeu através do Evangelho, através da palavra da verdade, através do conhecimento que o Espírito Santo deu a Timóteo, deu a Paulo e também dá a cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia que ele já estava ali no final da sua carreira, como ele diz. No final, para que ele ia morrer. Então, ele faz esse pedido a Timóteo. E ele faz um pedido tão sério a Timóteo, que ele diz diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pela sua volta. Que quando Jesus Cristo voltar, vivos e mortos serão julgados. E ele diz, e pelo seu reino, e ele aí faz o pedido, peço a você com insistência, que pregue a palavra, Timóteo. Não desista, não se volte para trás, não se entristeça com as coisas que estão acontecendo. Pregue a palavra com insistência. Aonde? Em todos os lugares. Aonde você estiver, pregue a palavra. E esta palavra hoje é para cada um de nós, que também conhecemos a verdade, entendemos e compreendemos a palavra da verdade. Esta palavra que cura, que salva e que liberta. Liberta das prisões, liberta do pecado, liberta das trevas e nos dá a vida eterna. Porque é através da palavra que nós conhecemos a graça do nosso Deus e do nosso Pai. E ele diz, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, que seja oportuno que não. Corrija, repreenda, exorte. De qual forma? Com paciência e doutrina. O que era que o apóstolo Paulo estava aqui dizendo? Que não podemos exortar, que não podemos corrigir, que não podemos repreender, se não for através da palavra. Porque ele está dizendo que é com paciência e doutrina. É através da palavra. E quando nós que somos entendedores da palavra, conhecedores da palavra, e começamos a explanar a palavra, a própria palavra, ela exorta, ela repreende, ela corrige. É a palavra que corrige, é a palavra que exorta, é a palavra que repreende. Quando estamos pregando, quando estamos falando a palavra da verdade, ela repreende, ela exorta e ela corrige. A própria palavra. Por isso que ele está dizendo que para fazer isso, com paciência e com doutrina. A doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho que está em nossas mãos. E muitas vezes, quando a pessoa que está pregando o Evangelho puro, o verdadeiro, o genuíno, começa a pregar, a palavra ela começa a se manifestar dentro do coração e dos pensamentos de muitos. E aqueles que aceitam são privilegiados, porque estão aceitando a correção, a disciplina e a exortação da palavra do Senhor. E aqueles que não aceitam, que tristeza.
Porque a palavra é de Deus. Não é o homem que está corrigindo. Por isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo com paciência e com doutrina. Paciência para entender e compreender que muitos vão aceitar e muitos não vão aceitar. E aqueles que não aceitar, que o nosso Deus, que o nosso Pai, cuide deles. E aqueles que aceitar, também estão sendo cuidados pelo Pai. Então, que possamos compreender e entender que a exortação, a correção e toda a disciplina é da doutrina de Cristo, é através da palavra. É ela que corrige, é ela que exorta, é ela que repreende. Porque na hora que está falando a palavra da verdade, esta mesma palavra está corrigindo tanto aquele que está pregando como aqueles que estão ouvindo. Todos estão sendo corrigidos, repreendidos e exortados pela palavra de Deus, pela palavra do Pai. E os que aceitam são privilegiados, porque estão sendo corrigidos pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. E a palavra continua dizendo no verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E tem muitos que não vão querer, tem muitos que não vão aceitar. Por isso que ele está dizendo, tenha paciência, porque muitos não vão aceitar, tem muitos que não vão aceitar, tem muitos que vão zombar, que vão dizer que é mentira, que vão dizer que essas palavras são de homens, que vão dizer que essas palavras não são de Jesus Cristo. E vão zombar da palavra do Senhor. E ele diz, tenha paciência, mas exorte, corrija com a doutrina de Cristo. É a palavra que corrige. Ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E por quê? Eles não vão querer a doutrina, a palavra de Deus. E o verso continua, e o verso vai explicar por que é que eles não vão querer a doutrina, a palavra verdadeira. E a palavra diz assim, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E por que é que eles não aceitam a palavra da verdade? Porque a palavra da verdade não tem ganância, não tem bens materiais e não tem cobiça. A palavra da verdade é para nos levar para o reino dos céus. A palavra da verdade é para nos dar a vida eterna. É para isso que é a palavra do Evangelho. Para que a gente compreenda o que Jesus Cristo fez. E através deste entendimento, através desta compreensão, a gente venha ter fé que Jesus Cristo fez por cada um de nós. E Ele nos deu a vida eterna. Mas as pessoas que não aceitam a verdade, não aceitam a palavra que cura, que salva, que liberta, elas querem mestres, pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Então, a palavra diz, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. As pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir aquilo que o mundo oferece. Bens materiais, coisas mundanas, suas cobiças. É isso que a palavra está dizendo. E não vão aceitar. E o apóstolo Paulo diz, tenha paciência. Mas não importa. Continue falando da palavra. Não importa. Continue pregando a palavra. Muitos vão aceitar, mas muitos vão sentir coceiras no ouvido e não vão aceitar, porque estão rodeados de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias vontades, desejos mundanos, desejo das coisas que existem no mundo e não aceitam a verdade de Jesus Cristo, a verdade do Pai. E a palavra continua dizendo no verso 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se às mentiras. Se entregam às mentiras, às fábulas, às histórias mentirosas
e ao engano, porque eles não querem ouvir a verdade. Povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, não se espante quando alguém estiver falando da palavra e muitos não aceitar. É profético, está na palavra. Estava acontecendo, está acontecendo e vai acontecer até o último dia, até aquele dia que Jesus Cristo voltar. A palavra é muito clara. Eles se recusarão a dar ouvidos ao quê? A verdade. A verdade do Evangelho. A verdade que cura, que salva, que liberta. Liberta do quê? Do pecado, das trevas e da morte. E a palavra diz que o Evangelho é poderoso. Para quê? Para nos levar para o nosso lar, para nos dar a vida eterna. Mas a palavra está dizendo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se ao engano, à mentira, à avareza, à idolatria, entregando a ganância. E isto está acontecendo, todos nós estamos vendo, e vai acontecer muito, muito mais ainda, porque a palavra é clara. Eles estão se recusando a ouvir a palavra da verdade. O local que tem a palavra da verdade, são poucos que querem ouvir. Não querem mais ouvir a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, porque a palavra do Evangelho, ela corrige, ela exorta, ela repreende, e eles não querem ouvir. Eles não querem entender. Eles não querem compreender. Eles querem ouvir mestres da mentira, para falar mentiras, fábulas, histórias que enganam, história mentirosa. É isso que a palavra está revelando. Tome posse, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra e escute a palavra da verdade. Não se entregue, não dê ouvidos à mentira, às fábulas, ao engano. Mas ouça a verdade. Coloque as verdades dentro do seu coração. Coloque as verdades dentro da sua mente. Peça ao nosso Deus, ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele possa revelar a palavra da verdade para todos nós, para que a gente não venha ser enganados, como a palavra está dizendo, pelos mestres que estão ensinando fábulas, mentiras, enganos, e muitos estão sendo enganados. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra, esta palavra que vem do alto, que vem do Espírito,